um dos temas internacionais, porque foi uma fala do presidente Lula a respeito da guerra lá entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Vamos ouvir exatamente o que ele disse no fim de semana. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Tá aí o que disse, um trechinho da fala, mas quando ele falou que estava querendo falar desde o início, desde que chegou a visita internacional que estava fazendo, Rosane, eu quero a tua análise, e já trago um pouco da minha aqui também, da bobagem da comparação feita por Luiz Inácio Lula da Silva, quando fala em Hitler, quando fala em Holocausto e compara com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Ele pode criticar o que está acontecendo, ele pode criticar o tipo de ataque que está acontecendo, mas a comparação é indevida, né, Rosane? Totalmente, Andressa. Essa banalização do Holocausto é completamente indevida. É claro que nenhuma pessoa pode aceitar de sã consciência as mortes de crianças, de civis que não tem nada a ver com isso numa guerra. Mas o que o presidente Lula disse, a comparação com o Holocausto, é completamente improcedente. De certa forma, não tem contexto histórico, ou é desconhecimento, ou é simplesmente uma questão ideológica mesmo. Porque a gente sabe o que foi o Holocausto, o que foram aqueles anos sombrios, né, sob Hitler. Aquela tentativa de dominação do mundo, de dominação da Europa, com métodos de extermínio de uma população. Eu digo hoje na coluna em Zero Hora que o presidente Lula tem direito a criticar a forma como age o primeiro-ministro de Israel. Ele é criticado, inclusive, internamente, em outros países também, mas não se pode fazer essa comparação. Ela não procede, é uma comparação absurda e é preciso que a gente separe as duas coisas. O Holocausto foi uma das piores tragédias da humanidade, nunca vai se esquecer. Não apenas o extermínio de judeus, mas também de ciganos, de homossexuais, de pessoas com deficiência. Tudo isso, sob Hitler, eram consideradas pessoas que não tinham o direito de viver. O que se vê hoje nesta guerra, que foi provocada, vamos sempre relembrar o início, por um ataque terrorista do Hamas lá no dia 7 de outubro, é uma reação de Israel que muitas vezes, sim, nos soa absurda a forma como as coisas acontecem. É triste ver as consequências, as cidades completamente destruídas, mas não dá para comparar uma coisa com a outra, Andressa. Estou aguardando a manifestação do Itamaraty, né? Que não é a primeira nem a segunda vez que Lula faz alguma declaração assim, totalmente absurda, seja neste assunto, seja na economia, e depois as suas equipes precisam ir atrás para minimizar o prejuízo provocado. Itamaraty diz que vai se pronunciar, mas somente depois da reunião do embaixador com Israel para tentar conter esta crise diplomática. É um constrangimento, né, que a equipe dos diplomatas é colocada para ter que responder contra o que disse o chefe deles, né? Então é um constrangimento. O embaixador agora o embaixador que inclusive conversou em duas oportunidades, se eu não me engano, conosco aqui no Gaúcho Atualidade, falando sobre a saída dos brasileiros, falando sobre a situação de guerra que se vive em Israel, agora está tendo que explicar para o governo de Israel o que foi dito. E aqui eu repito, a comparação me parece descabida. Não é possível criticar o que Israel está fazendo. Não é disso que a gente está falando. É possível criticar, mas puxar com esse viés de algo que nunca aconteceu na nossa história e que precisa ser relembrado, e que a gente falou aqui sobre memória do Holocausto, o que aconteceu. A Rosane acabou de relembrar a perseguição a grupos.
essa comparação é que é descabida. Pode criticar, pode falar, inclusive a gente fala aqui sobre a morte de civis, a morte de pessoas que nada tem a ver com essa guerra, e normalmente uma guerra é assim, né? Ela é definida nos gabinetes, seja do grupo terrorista, seja de um governo, mas ela é definida nos gabinetes, e quem está na rua, quem está sofrendo é esse povo, e ninguém diz aqui, não, a Palestina não tem que ser livre. Ao contrário, se defende que seja um Estado e que seja livre e que tenha as suas regras. O problema é que a faixa de Gaza e tem vivido isso, e os civis estão morrendo também ali. Então, a comparação é descabida, mas as críticas, elas fazem parte de uma democracia. Elas podem ser feitas para Israel, elas são feitas, inclusive, muitas vezes por pessoas ligadas à questão judaica, e este não é o problema. O problema é ligar a uma pessoa que lá no passado, e que é lembrada até hoje, que é Hitler, e tem toda a história do que se fala do Holocausto até hoje. A gente relembra aqui e fala que a comparação é indevida. Mas é lamentável que uma guerra ainda ocorra em 2024 e que tudo que acontece em volta dessa guerra, né, Rosane, é lamentável. O primeiro-ministro de Israel, ele estava muito desgastado já internamente. Só que com esse tipo de declaração, o Lula, de certa forma, acaba dando uma sobrevida para ele também. Ajuda porque une as pessoas em torno dele por uma declaração descabida como essa, que ofende a memória dos mortos, ofende a memória dos seus descendentes. É muito triste isso. E eu espero, Andressa, que assim como o presidente Lula faz esse tipo de declaração, que ele também condene em algum momento, coisa que ele não fez, o que a Rússia faz na Ucrânia, e também na Ucrânia morrem civis, também na Ucrânia morrem crianças. Né? São duas coisas que a gente tem que tratar como, se vai fazer a condenação de uma guerra, tem que fazer também da outra, e a guerra na Ucrânia não é uma guerra menos violenta. Talvez o que tenhamos seja menos informação sobre a Ucrânia nesse momento, porque o foco agora está nesta guerra de Israel contra o Hamas.